Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida, hoje vamos estar tratando de temas em que a vida proporciona com a gente de maneiras, assim, engraçadas. A adversidade vem na nossa vida e prova que se a gente ainda está aqui hoje é porque ainda existe uma missão, ainda existe um propósito e que se a gente tem que cumprir essa missão, é sinal que Deus ainda deixou a gente aqui para alcançar pessoas. E que a vida eterna é só uma questão de tempo para Jesus voltar e edificar as nossas vidas, né? Mas hoje mesmo ele está edificando a sua vida. E hoje eu vou mostrar para vocês uma história linda, né? Um testemunho lindo que Deus me trouxe aqui, assim, de uma maneira, assim, mágica, né? Deus me trouxe aqui de uma maneira sobrenatural a história da Flaviane Souza, que vai estar falando para vocês o como Deus mudou a vida dela e do seu marido e como ela teve também de aceitar que as adversidades fazem parte da história dela, não só a dela, mas como a minha e a sua aí de casa. Flaviane, manda um oi aí pra galera hoje de casa aí. Oi, tudo bem? O Vinícius já me apresentou, né? Eu sou Flaviane Souza e, como a minha família fala, eu sou um milagre, porque foram muitos motivos para mim não estar aqui. E um deles, eu sou do interior, né? De Minas, em Nanuque, e eu tinha uma estética lá, sempre trabalhei na área da beleza com micropigmentação. E eu lembro que em julho de 2020, eu perdi a minha avó pro Covid. E ela morava comigo. E assim, foi motivo de muita dor, né? Naquele momento, de estar passando por aquela situação de perca. Mas eu me recordo que teve um dia que eu tava em choro, desespero em casa, porque a gente também não podia nem visitá-la. E a minha mãe muito angustiada e eu ajoelhei e orei. E quando eu ajoelhei e orei e falando com Deus, Deus ele me deu uma visão. Eu vi um leão entrando no corredor do hospital de onde ela estava. E uma voz só falava comigo, o que acontecer é para minha glória. E eu me levantei e falei com a mãe, mãe, tudo que acontecer com a minha avó vai ser para a glória de Deus. E no final da tarde nós recebemos a notícia, né, que ela faleceu. Estávamos até na porta do hospital, inclusive. E durante todo esse motivo de dor, eu fiz o aniversário do meu filho dia 8 de setembro. E no outro dia nós decidimos ir para a praia para poder levá-lo, né, para comemorar. E a minha família toda se reuniu um dia antes na minha casa para bater os parabéns. E assim, já tinha até muito tempo que a gente não se reunia. E aí nós voltamos da praia e tudo mais. Meu esposo, a gente foi numa fazenda de um amigo nosso. Eu deixei o meu filho em casa e fomos, porque meu filho dormiu. E voltando, né, que na verdade nós fomos para dormir, mas uma das nossas amigas queria voltar, não voltando. O pneu do carro estourou, meu esposo perdeu o controle e o carro capotou. Foi arremessada para fora do carro. Tive fraturas panfacial, fraturei 80% da face, fraturei o maxilar mais de 3 lugares, perdi o meu olho esquerdo na hora e fiquei totalmente irreconhecível. E naquele momento eu fui levada, né, para o hospital em busca de recursos, né, que na minha cidade não tinha. Eles buscaram transferências, né, mas estavam sendo negadas porque quando chega a um nível, assim, é como se fosse para ocupar um leito, né? E eu me recordo que eles chamaram a minha família toda para se despedir porque eu já era óbito. Mas mesmo assim, a minha família, a minha mãe não desistiu. Eles me colocaram dentro de uma ambulância e me trouxeram para o João 23. Eu andei, né, quase 700 quilômetros naquela situação sem conseguir respirar porque eu não tinha nariz e não tinha como me entubar. Logo quando eu cheguei, eu passei por uma cirurgia de mais de 14 horas. E foi tudo assim, muito desafiador. E eu falo que um dos piores momentos foi quando
eu me vi numa situação de querer comer, eu não podia comer, porque eu estava na UTI, que eu não podia movimentar, não, tentava respirar e eu não podia respirar, porque a gente fica bem, teve que engessar, né, poder tentar projetar o meu nariz. E sabe quando você querer pedir uma água, você não poder tomar uma água? Eu lembro que as enfermeiras, elas vinham com um algodãozinho molhado para poder passar na minha boca ali, para poder tentar saciar ali minha sede, porque eu tava totalmente irreconhecível. Quando a minha mãe me viu a primeira vez, ela entrou em crise dentro do hospital. Ela precisou ser tirada. E com tudo isso, eu fui transferida para o quarto, né? Tô contando os detalhes. Não, pode ficar à vontade. Inclusive, que história difícil, mas que história linda, de verdade. E assim, aí foi quando a gente para poder pensar, né? Eu tinha uma vida, assim, muito ativa, né? De poder trabalhar, poder comer o que queria, poder fazer o que queria. E de repente eu me vi numa situação totalmente dependente das pessoas, porque eu não tinha força para segurar um copo de água. Você poder querer beber uma água e não poder beber uma água, sabe? Você querer poder ficar em pé para poder tomar um banho e você não conseguir, ter que tomar um banho de leito. E assim, eu me recordo que naquele momento, primeiro eu fui transferida para um quarto que eu fiquei sozinha, isolada. A minha tia veio de Minas para cuidar de mim. Depois eu fui para um quarto onde que tinha outras mulheres e eu naquela situação eu tive forças para ali motivar outras mulheres, sabe, a sair daquela situação que elas estavam. Ela tinha mesmo uma que ela havia tentado suicídio, ela tentou se queimar, estava toda queimada. E aí foi quando começou a vir a minha maior dor, porque eu sempre trabalhei com beleza e sempre fui muito vaidosa. E quando eu fui receber alta, que eu fui para casa das minhas primas, que foram que me acolheram aqui, a primeira vez que eu me vi no espelho foi pelo retrovisor. E ver o meu rosto daquele jeito, assim, eu não sabia se era uma vergonha, se era, sabe? Quando se É difícil, né? Principalmente porque o meio da estética, ele vive com uma perfeição que não existe também, né? Verdade. E aí aí já foi uma outra etapa. Uma segunda etapa muito difícil. Foi a aceitação. E eu falo que eu ainda passo por esse processo, sabe? Eu cheguei em momentos de não querer receber ninguém. Eu cheguei em momentos de... eu só andava com meu cabelo pra frente, queria fazer franja pra esconder o meu rosto. Eu me recordo que eu terminei com meu esposo, eu terminava com ele todos os dias, achando que eu era um peso, que ele deveria procurar uma outra pessoa. Porque eu sempre me achei muito feia e eu não consegui voltar à realidade. E aí vem os pontos também que eu acho muito importante. É quando a gente tem um acolhimento. Porque várias vezes eu tentei expressar isso que eu estava sentindo e o que eu ouvia era: ah, mas você não pode ser ingrata. Você tá viva. Eu sei que eu tô viva. É a palavra certa no momento errado, né? Entendeu? Porque o fato de eu estar viva não tira a minha dor. De me olhar no espelho, de me sentir mal, de querer se comparar. E aí tem esses processos. Então são várias etapas ali que a gente precisa vencer, sabe? Eu fui muito bem acolhida pela minha família. Mas também tem aquele processo que a gente só conhece as verdadeiras pessoas quando a gente passa por uma situação. E eu vi ali que Deus, ele escolheu a dedo, sabe? Ele realmente tirou pessoas da minha vida e colocou pessoas na minha vida que foram necessárias estar ali naquele momento. Mas assim, hoje eu tento trazer a minha história com mais leveza para dentro da área da beleza. Por quê? E quantas mulheres também não podem ser influenciadas com a sua história, né? Sim. Eu fui convidada para palestrar um ano passado no congresso lá em São Paulo. E quando eu recebi o convite, eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou falar? Porque antes, né, quando não tinha ocorrido nada, meu sonho era palestrar, era levar a minha técnica e tudo. E de repente eu vi o Senhor querendo me usar de uma certa forma ali.
E eu não sabia como. E eu me recordo que Deus, ele me deu um tema, recomeçar. Que inclusive uma amiga minha, né? A Emily me ajudou ali a montar o meu slide e tudo mais. E aí foi quando o Senhor começou a trabalhar sobre recomeços, né? Não era pra você falar, era pro Espírito Santo falar. Né? Falar. Porque a gente começar é muito fácil. Agora o recomeçar, ele muda muito, né? Muda muito ali, porque a gente tenta trazer algo que a gente já vivia. E não é assim que funcionam as coisas. Uma vez que sua história acabou ali, hoje você é uma pessoa nova, né? Isso. Mas muitas das vezes a gente chega ao ponto de entrar numa depressão, ou até mesmo ao ponto de ter uma frustração, porque a gente quer viver aquilo que passou. Entendeu? A gente quer fazer acontecer da mesma forma que aconteceu já um dia. E não é assim. Muitas das vezes Deus permite que nós perdemos algo para fazer algo diferente, algo novo. Então, assim, eu sempre questionava para Deus o porquê que Ele me deixou vivo. Principalmente quando vinha aquelas dores. Aquela sensação de um inútil, sabe? De um nada. Eu me sentia muito assim, um nada. E foi quando eu comecei a entender que é muito além. Porque hoje tem pessoas aí com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. E infelizmente eles não conseguem. Eles param, vamos se dizer, né? Não conseguem prosseguir. E quando eu me vejo nessa limitação, hoje eu sou uma micropigmentadora de um olho só, né? E é um procedimento muito delicado que a gente precisa ali de ter uma visão, algo mais profundo. E eu falo que hoje eu gosto mais dos meus trabalhos atuais do que até mesmo de quando eu tinha 2 olhos. Mas sabe um negócio que aconteceu que talvez você não veja ainda? A visão que está sobre você não é mais só de 2 olhos, é a visão de Deus. Realmente hoje a visão que Deus te deu a partir daquele momento é o que mudou sua história. Né? Verdade. Ontem eu tive na escolinha das minhas filhas e eu sou apaixonada, assim, com a dona de lá, né? A diretora, a coordenadora. Estávamos conversando e ela falou isso comigo, que nós precisamos ser gratos pelas coisas que nós vivemos, né? Atual. Não ficar reclamando. E ela até me contou uma historinha que, não sei se você já ouviu, né? Qual seria? Dizendo ela que foi uma senhorinha mais ou menos de 80 anos, passou muito mal e foi para um hospital. E ela ficou 3 dias lá no hospital, precisando de oxigênio, né? Que ela estava com dificuldade respiratória. E quando ela recebeu alta, que ela foi pegar a conta do hospital, disse que deu mais ou menos uns 10 mil reais e ela começou a chorar demais. E no que ela começou a chorar demais, os médicos perguntou, né? O pessoal perguntou o que estava acontecendo, o que ela estava chorando, se ela não tinha condição de pagar, que eles dividiam. E ela falou assim que não, ela poderia pagar aquele valor ali até à vista. Mas se 3 dias que ela ficou em um hospital para respirar, ela precisou pagar 10 mil reais, imagina o quanto que ela deve para Deus, que ela respirava de graça desde quando ela nasceu. A gente às vezes não tem essa ideia, né? Então, assim, realmente a gente precisa ser grato, sabe? E eu tenho isso no meu coração, de trazer essa realidade para as pessoas, porque não que a minha dor é maior do que a do outro, porque cada um sabe a intensidade da sua dor. Mas tinha dias que eu não tinha vontade de levantar da cama. E eu falo que Deus sabe o que faz, porque eu não podia ter mais filhos. E 3 meses depois do acidente, Deus me deu a Zoe. Quando eu estava passando por um processo muito difícil, que foi a aceitação ali. Na visão da medicina era impossível. Era impossível. Inclusive, assim, foi que as pessoas ficaram muito chateadas, porque eu estava fazendo tratamento, estava com ponto na cabeça e tudo mais, e estava ali passando por uma gestação. E eu te falo com toda certeza que foi o que me fortaleceu nessa etapa,
sabe? Ver vida onde que você já falava assim, não, minha vida não tá fazendo tanto sentido Tanto mais sentido. Por isso que o nome dela é Zoe, né? Que é vida, grego. E quando eu fui passar pela outra etapa, que foi quando minha vida estava tranquila, estava tudo bem, minha cabeça, meu cabelo grande, eu ali voltando a trabalhar, aí de repente eu vejo meu rosto inchando e tudo mais, tenho que correr para o hospital. Bom, tem que passar por outra cirurgia. Passei por outra cirurgia de 9 horas. Porque eu tava dando meningite no crânio. O meu organismo, ele tava rejeitando as placas, os parafusos. Foi quando foi mais uma dor ali pra mim poder enfrentar, porque os médicos falaram assim: não, você vai. É uma pena, porque o que tava projetando no meu rosto era as placas, né? Era a reconstrução e teve que tirar. Então era como se o meu rosto iria afundar, né? Novamente. Voltar para aquela pra posição inicial de quando você teve o acidente. Isso, sem uma projeção óssea ali. E aí foi quando eu tirei as placas e tudo mais. E o que afundou mesmo só foi ao meio. E no meio deste caos, eu descobri a gestação da Maria. Então, assim... É muito... Chega a ser engraçado o plano de Deus, né? Chega a ser engraçado. E aí, com tudo isso, já veio em outra fase mais leve. Aí veio o Gael. Mas todas as minhas 3 gestações foram de uma forma evitando e de uma forma que eu não poderia ter. E os meus 3 filhos são saudáveis. Meus filhos são, assim, são bênçãos, sabe? Nenhum saiu com nenhuma sequela. Eu falo por conta de muito medicamento forte que eu tive que tomar. Com a mesma Maria, eu fiz a cirurgia dela entubada mais de 9 horas na barriga. Então, assim, querendo ou não, o oxigênio não é jogado pro bebê. Eu tenho um filho também de 12 anos que... Ele, assim, é um irmãozão. É um filho maravilhoso. Eu me recordo que a primeira vez quando ele me viu, eu fiquei muito preocupada, sabe? Dele me ver pós o acidente. E eu lembro que ele, com 8 aninhos, virou pra mim e falou assim: mamãe, não importa se a senhora só tem um olhinho ou se a senhora tá carequinha. A senhora é a mãe mais linda do mundo. Que gracinha. Então, assim, são coisas que Deus... eu acredito, né, que são coisas que a gente não valorizava, não enxergava, e que às vezes é necessário acontecer algumas coisas pra gente começar a ver de uma forma diferente. E a valorizar pequenos detalhes, sabe? E assim, não é fácil, né? Mas o que eu posso dizer é que quando Deus ele tem propósito, nem a morte pode ali, né? Com aquela situação. Não pode, né? É através da permissão dele. Flaviane, me fala uma coisa. Quando foi o momento que você reconheceu Cristo na sua vida? Foi nesse momento da tragédia ou você já conhecia a Cristo antes disso? Eu já conhecia Cristo antes disso. Inclusive, eu sou apaixonada por Jesus. Eu não tenho nem explicação, assim, as experiências que eu já tive, assim, sabe, com ele. Mas no momento do acidente eu estava afastada. Então, assim, eu me recordo que eu falei com o meu pastor, assim, meu pastor, pastor Giovanni, na época, e aí ele falava assim, eu falava: pastor, por que o senhor acha que Deus me permitiu ficar viva? E ele falava: porque Deus conhece seu coração. E independente do que eu sempre vivi, eu sempre tive um temor ali, sabe? Depois veio uma revolta, né? É aquele momento, cadê Deus, né? Cadê Deus? Eu passei por essa fase também. Cadê Deus? E parece que fica sendo aquelas palavrinhas clichê, né? Tipo, você tem que ser grata. Tipo, Deus, você tá viva, Deus te ama, é isso, aquilo, mas você tá tão machucado ali por dentro que... Não entra, né? Não entra. Sabe? Parece que as pessoas fazem de tudo ali pra você tá bem. Mas na nossa mente não é realmente a realidade ali naquele momento. Mas eu falo que quem soubesse tinha um tempo a sós com Deus, sabe? Porque hoje eu entendo porque ele tirou muitas pessoas da minha vida. Porque a minha fé, a minha confiança, ele tem que estar somente nele. E
Eu tinha que buscar a presença dele. Naquele momento e em todos os momentos da minha vida, das nossas vidas, ele é a única pessoa com quem nós podemos segurar a mão, pedir uma direção, ser guiados. Lógico que Deus, ele nos apresenta pessoas. Ele coloca pessoas em nossas vidas ali para nos guiar. Mas a gente precisa aprender a confiar e entender que tudo tem um propósito, sabe? E eu tive esse momento, foi quando eu comecei ali a trazer isso para minha vida. E hoje ele tem me mostrado que o evangelho, ele é vida na vida, entendeu? É Cristo em mim e eu externar para você aquilo que vive em mim. É de um para o outro, né? É de um para o outro. Então, assim, e hoje eu entendo que as pessoas, tudo isso que eu vivo, que eu tenho vivido, vão ser pessoas que vão ter uma cura através da minha vida. Porque não adianta eu falar com você assim, caminha por esse lugar se eu nunca passei por ele. Então, assim, igual eu falo, não é fácil. Mas só de saber que Deus está comigo, sabe? E entender que Ele tem um propósito através da minha vida e na minha vida, isso já faz todo sentido. Isso foi o que me fortaleceu para estar aqui hoje, para não desistir, porque eu tinha duas opções. Ou eu sentava, deixava uma depressão tomar conta de mim, ou eu levantava e tentava usar a minha história, aquilo que Deus fez de bom, que Deus tem feito na minha vida, para edificar a vida de outras pessoas, sabe? E hoje eu falo assim, qual que é a sua experiência com Cristo? Até mesmo por ser mãe, como vem sido essa experiência de passar a palavra de Deus para os seus filhos, para outras pessoas? O que você vê que há essa transformação de Cristo hoje na sua vida, né? De evangelizar, de dar testemunho. Então, você fala como direcionar, né? Isso. É basicamente quando a gente consegue refletir aquilo que Deus tem nos proposto, fica até mais fácil, porque as pessoas veem, né? Mas a mensagem que eu tento levar é para as pessoas não desistirem, vamos se dizer, tipo, mostrar de fato quem Deus é. E a minha história, ela fala muito por si, sabe? Em questão de um exemplo de se hoje eu tô aqui é por um propósito maior. Então, assim, não é pela Flaviane, né? Não é pela Flaviane, entendeu? Porque Deus, no meu ver, ele não vê ali dentro de um quadradinho fechado, não, é Flaviane aqui, não. É cuidado, é Flaviane para externar, né? É o ID. Então, na verdade, é tão gostoso falar de Deus, né? É tão bonito, leve. Né? E se a gente pudesse, a gente queria que as pessoas sentissem aquilo que a gente está sentindo. Aquilo que a gente sente, né? É um acolhimento, é um refrigério. Muitas das vezes, olha, eu tive uma experiência esse mês mesmo com Deus. De eu ouvir Deus falar comigo, de eu orar, de eu chorar, de eu clamar. E eu falar assim, meu Deus do céu, deve ser vozes, coisa da minha cabeça, né? E de eu ir pro culto e Deus usar uma pessoa para falar comigo. Aquilo que eu falo com você, eu estou falando com você, não precisa duvidar. É a minha voz. Então, assim... Você fala, mas tem certeza, Deus? É você que tá falando mesmo? É você que tá falando. Porque às vezes a gente tá naquele momento de angústia e vem aquele conforto, vai dar certo, né? Você vai vencer, seja forte, seja... E aí a gente fica... Mas é muito lindo. Na verdade, Jesus é lindo, né? É lindo demais. Deus, ele é lindo. Flaviane, eu falo que essa experiência que você passou, por mais que tenha algumas pessoas que fogem da prova, né? Falam, não, vou tentar fugir de Deus. Deus, ele ainda dá um jeito de falar assim, deixa eu te trazer de volta. Deixa eu te mostrar aqui até onde que você vai conseguir ir sozinho. E hoje essa experiência que você tem de carregar o como Deus muda a sua vida e está mudando outras pessoas,
é sinal que Deus necessita também daqueles que permitam o id, né? Que se permita falar, Deus, usa-me. E, e hoje o que mais me faz assim admirar a sua história é principalmente o fato de você ter escolhido a Deus, né? Porque dentre tantas adversidades você simplesmente poderia falar, não vou ficar aqui deitada, acabou minha história por aqui, obrigado, até onde que foi, vamos encerrar por aqui. E, na verdade, a sua vontade de incentivar outras vidas a buscarem a Deus como outras mulheres, porque quantas mulheres também não devem ter passado por uma história difícil, por uma história que teve um processo estético também que ela teve que se readaptar. Principalmente uma das questões que eu vejo é algumas mulheres cristãs que passam pelo processo do câncer, que tem que raspar sua cabeça, né? E eu acredito que você tenha essa capacidade, né? De mudar uma geração através da sua vontade de ser ferramenta de Deus. E eu tô me recordando que antes de acontecer o acidente, Deus ele já tinha me falado. Ele usou uma pessoa para falar comigo que eu iria passar por um processo, que seria um processo muito difícil, mas que era para mim ser forte, que ele estaria comigo em detalhes, que ele iria ser um processo só eu e ele. E uma semana antes do acidente, a minha sogra me levou na frente do espelho e falou assim: o que Deus quer de você não é esse rostinho bonito, é a unção que está nas suas mãos. E o que for necessário Ele fazer na sua vida, para você passar a usar essa unção que Ele tem te confiado, Ele vai fazer. Então, assim, o cuidado de Deus, né? É algo muito lindo e, assim, eu fico até emocionada em falar, sabe? Porque eu vivo diariamente os milagres na minha vida, sabe? E é milagres em tudo, é em questão do meu espiritual, é a minha vida pessoal, é dentro da minha casa, meu casamento, é minha vida financeira, sabe? De quando a gente passou por um processo muito difícil aqui no início, de não ter nem o que comer, de aparecer cesta básica, aparecer fralda, da gente não saber nem quem tava enviando. Então, assim, Quando Deus, você confia no propósito, Deus vai lá e fala assim, agora eu posso proporcionar, que às vezes a gente não sabe, mas é dele, né? é dele. Não, vinham valores, assim, pra minha conta de ajuda de gente de fora do Brasil, na época do acidente. Porque o que eu mais falava, meu Deus, e agora? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou sustentar meu filho? E o mais engraçado de tudo é porque eu sempre sonhei com uma família, sabe? E eu não tinha uma família que eu falo, um esposo, um casamento, filhos. E foi tudo que eu sonhei um dia. Inclusive eu tenho um caderninho de oração lá em casa, que esses dias eu peguei, e tudo que eu vivo hoje, eu havia escrito há 6 anos atrás. Tudo. Só que aí quando você pediu, você também não imaginava como iria vir, né? Como iria vir. Eu não imaginava como iria vir. Então, assim, realmente eu tive que passar por um processo. Mas quando a gente sente ali aquela paz, que Deus está com a gente tem força, sabe? Para prosseguir. Então é uma força que a gente só precisa buscar dele mesmo. Não tem outro lugar, não tem outra fonte pra gente poder buscar. É somente dele. Flaviane, eu falo assim, eu acredito que você já deve ter modificado, né, tocado várias vidas com a sua história. Mas hoje eu queria que você deixasse uma palavra para as pessoas, principalmente para as mulheres, né, que passam por esse processo, um processo tão difícil da estética, né, em relação a passar por mudanças físicas, mas que como você acredita que essas mulheres devem confiar em Deus mesmo durante esse processo? O que você deixaria para uma mulher hoje que está te escutando? Então, é um processo como se fosse o processo da borboleta, né? Tem aquele processo ali. Quando a gente acha que acabou, é ali que há recomeço. E pra gente gerar vida, a gente precisa passar por um processo de dor, como parto, né? Pra gente dar à luz, a gente passa pelo aquele processo.
Nada é para sempre. Tudo são fases. E quando a gente, de fato, se apega ao Senhor, as coisas ficam mais leves. Então, hoje, o que eu tenho para trazer para essas mulheres que passam por esses tipos de processo é que vai passar. Mas a gente precisa se fortalecer de fato naquilo que há esperança. A gente precisa se alimentar daquilo que há esperança. E Deus, Ele nos traz essa esperança. Deus nos traz esse fortalecimento. Então, assim, a gente precisa ser curada para curar pessoas. E através disso, né, novas vidas ali se surgirão dentro de um propósito. E esse propósito só acha em Cristo. Só acha em Cristo. Não tem como. Eu falo que é como se fosse um manual. Um exemplo, se eu compro um celular hoje, eu vou saber como que eu vou mexer naquele celular se eu pegar o manual dele, de uma televisão, de qualquer coisa que a gente compra que a gente não sabe montar, que a gente não sabe ele manusear, a gente vai ler o manual, né? Então pronto, o nosso manual é a Bíblia. Então a Bíblia, ela tá ali para nos direcionar como a gente deve seguir, como a gente, né? Eu falo que você acha que Jesus tinha uma necessidade de ser batizado, ter vindo, falo várias outras questões. Deus, Ele enviou Jesus justamente para nos provar que é possível, sabe? Viver como Cristo viveu. Porque Ele foi 100% Deus e 100% homem. Então, assim, você acha, Ele também teve medo, Ele também teve dores, Ele também... Então, assim, a gente só precisa se confiar. Confiar mesmo. Que é nele, sabe, que a gente acha o conforto. Não tem, na verdade, outro caminho. Não tem. Flaviane, de verdade quero te agradecer muito pelas suas palavras hoje, pelo seu testemunho. Você pode ter certeza que seu testemunho vai estar edificando a vida de várias e várias mulheres, não só de mulheres, de pessoas que precisam passar por adversidades na vida. Inclusive, eu vou ser uma dessas pessoas que está sendo edificado nesse momento. E que Deus continue trilhando a sua história, né, encaminhando para que você venha continuando a ser serva dele. Muito obrigado, viu, de verdade. Eu que agradeço aí a oportunidade. É isso aí, gente. Encerrando mais um Se Liga na Vida. Obrigado pela audiência e pela confiança no nosso trabalho. E olha, se você gostou, já deixe sua curtida, compartilhe aí com você que acredita que tem alguém aí que merece ouvir essa palavra, que está precisando nesse momento. Então temos aí, Projeto de Vida 26 anos, porque cuidar de pessoas é o que amamos.